Ô, Débora Alfano, ontem a gente conseguiu, a gente viu aqui, né? A gente acompanhou, a gente abriu a Band News no meio do dia, mais ou menos no início do depoimento do empresário Luciano Hang à CPI. A CPI, ou as CPIs, elas surgiram no século XVI. E qual é a ideia da CPI? Ela faz parte de um sistema em que você compartilha responsabilidades. Por exemplo, o Poder Executivo pode apresentar um projeto de lei, mas não é ele que aprova o projeto de lei. Depois ele pode vetar, mas não é ele que decide se o texto que ele vetou é o que vai entrar em vigor, porque o Congresso pode derrubar o veto. O Congresso acompanha e monitora a execução orçamentária, ajuda a fazer o orçamento. O Congresso, portanto, observa as contas públicas, também através do Tribunal de Contas da União, por exemplo. E a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma maneira de você acompanhar os trabalhos do Estado brasileiro. Então, uma CPI é algo muito bem-vindo. É algo que exige responsabilidade. É algo que no Brasil existe desde a Constituição de 34. Durante o Estado Novo, 37, a gente teve a Constituição de 37, não tinha CPI, porque também não tinha Congresso. Voltou com a redemocratização. E você teve alguns momentos muito importantes de investigação de CPI. O presidente Fernando Collor caiu por causa de uma CPI. Aliás, não foi por causa de uma CPI, mas houve uma CPI que depois resultou na queda do presidente Fernando Collor. Foi numa CPI que se descobriu a extensão do mensalão, por exemplo, que depois resultou em dezenas de condenações no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República abraçou o indiciamento proposto pela CPI. Então, CPI é algo muito importante. CPI exige responsabilidade, CPI exige disciplina, CPI exige foco. Eu tenho um pouco de aviação a falar a palavra foco. Foco é conversa de fotógrafo, né? Foco é conversa de cinegrafista, mas enfim, você precisa ter uma concentração em cima de um tema. Faz sentido, por exemplo, a gente agora na CPI descobrir se o presidente Jair Bolsonaro tem chulé ou se ele tem calo no dedão? Não faz sentido. Pode ser uma curiosidade, será que o presidente tem chulé como as pessoas normais? Mas a CPI ela foi criada para apurar os abusos, os erros e os crimes cometidos na gestão da saúde na pandemia. E também o envio de oxigênio para Manaus, mais a gestão do dinheiro público nos estados. Não é para apurar se o empresário Luciano Hang é ou não negacionista. Não é para apurar se o empresário Luciano Hang ele apoia ou não apoia blogueiros que sustentam o discurso bolsonarista. Se você começa a fazer isso, alguém vai olhar e vai falar o seguinte: vem cá, começou a perseguição política, começou o vale-tudo da política, é um problema. Então o que aconteceu ontem foi um abuso patrocinado pelo presidente da CPI, pelo relator da CPI e por outros integrantes da CPI, que foi pegar um camarada que simboliza o bolsonarismo, fisicamente ele simboliza o bolsonarismo, ele é uma bandeira andando, porque ele usa terno verde. Ele simboliza o discurso bolsonarista. Ele entrou falando coisas que o Bolsonaro fala. É preciso cuidar da saúde e também da economia. Ele é exótico no jeito de falar, mas não existe no Código Penal nada que preveja a condenação para uma pessoa exótica. Ele é exótico. E aí ele foi chamado para a CPI. Aí a pergunta é, bom, posto que ele esteve na CPI, o que a gente concluiu ao final dos trabalhos de um dia de perguntas, de um dia inclusive de agressões e ofensas ao Luciano Hang? Que ele não tinha que ter estado ali, porque não tinham nada para perguntar para ele que combinasse com o escopo da CPI e ele não tinha nada para responder que combinasse com o escopo da CPI. Ele não vende material de saúde, ele não compra material de saúde, ele não vende vacina, ele não compra vacina, ele não tem um laboratório para desenvolver vacina, ele o máximo que fez foi doar oxigênio para Manaus, não tinha nada que está ali. Agora, no entanto, ele irrita as pessoas, irrita a oposição com o jeito dele, etc. Mas por que ele estava lá?
aí, eu acho que o mais importante nessa discussão, posto que ele já esteve lá, hoje está CPI ouvindo um outro empresário bolsonarista, a questão central é qual é o limite que as estruturas de poder devem ter para que elas não comecem, perdão, a passar a impressão para a sociedade de que o vale tudo está comendo solto. Se uma CPI como essa, e o Brasil espera muito da CPI, porque tem abuso na área de saúde, tem abuso na compra de vacina, teve erro na gestão. O Eduardo Pazuello foi um desastre. O governo Bolsonaro não foi bem na gestão da saúde. Tem coisas para apurar. Como é que eles se perdem num ambiente na hora em que eles chamam o Luciano Hang? E o importante não é por causa do Luciano Hang. O Luciano Hang tem estrutura de advogados, tem dinheiro para se proteger, não vai acontecer nada com ele. O fato dele ter estado na CPI não vai prejudicá-lo em nada. Mas para a imagem do parlamento, para a imagem do Senado brasileiro, para a estrutura de custos, a gente pagou aquilo ontem. O dia inteiro você acompanhou, Débora, aqui, depois você acompanhou no Band News TV, depois você voltou para cá e continuou acompanhando aquilo, horas e horas e horas, de uma discussão que não faz o menor sentido. Então, é importante que daqui para frente a gente possa, vamos dizer assim, aguçar o nosso espírito crítico para que as nossas paixões políticas não se coloquem acima do bom senso. Então, é o caso da CPI ouvir o Luciano Hang? Não. Então por que vai chamar? E isso vale para tudo. Na discussão do preço da gasolina, nas discussões da reforma tributária, nas discussões envolvendo a reforma administrativa que está morrendo. É na hora em que os políticos e a política perdem a mão, começam a se deixar levar pelo discurso fácil, o Brasil vai perdendo. Então ontem foi um dia para esquecer. Anteontem, não. Quando pegaram a história da Prevent Senior e tal. Mas ontem foi um dia para esquecer. E toda vez que a gente tem no jogo do poder um dia para esquecer, é um dia para a gente refletir, para que isso não volte a acontecer.